Bom, vamos começar então a fazer o traçado da base da blusa costas. A gente começa traçando uma linha, que eu vou chamar essa linha de meio das costas, e a gente vai marcar aqui inicialmente um ponto que eu vou chamar de A. Vou pegar uma fita métrica ou uma boa régua para fazer essas medidas, essas marcações de medidas, e vou começar aqui marcando um ponto B com 2,3 centímetros. Lembrando que a gente está fazendo uma base costas e que esses nossos cálculos todos eles já foram previamente feitos, tá? E aqui eu vou fazer só a construção. Do B até o C, a gente vai fazer uma outra marcação aqui, pegando 43 centímetros. Então, aqui do B para baixo, eu vou fazer uma marcação de 43 centímetros. Nessa linha aqui. E esse pontinho aqui vai ser o meu ponto C, certo? Bom, esse ponto C, a gente vai usar para marcar dele para cima, desse ponto C para cima, um outro ponto que eu vou chamar de D. Esse ponto, ele vai ter 21,2 centímetros. Então, do ponto C para cima, eu vou marcar 21,2 e esse vai ser o meu ponto D. Então, aqui eu vou ter três linhas. Uma linha passando por A, uma linha passando por C e uma linha passando pelo ponto D, certo? Vou usar o esquadro para a gente achar essas linhas. Vou posicionar o esquadro na linha do A, do C e do D para a gente poder fazer essa construção, certo? A linha que passa aqui no ponto C é a linha da barra da blusa. A linha que passa no ponto D é a linha que fica a direção da cava da minha blusa. E a linha do A é a linha que a gente vai ter os decotes, frente e costas futuramente, e depois também a referência do nosso ombro. Então, venho aqui com o esquadro, lembrando sempre de colocar o esquadro muito bem posicionado, para a gente não ter problema aí com a linha torta, certo? Aqui no B, a gente vai fazer um esquadramento de uma linha um pouco menor, que aqui a gente vai colocar só como referência para o decote, tá? Tranquilo? Agora, a gente vai traçar outros pontos, que são os pontos de decote do A. Partindo do A, eu vou marcar aqui 7 centímetros, vou chamar esse pontinho de A1. Esse ponto é um ponto que a gente vai usar para traçar o decote. Depois, eu vou traçar aqui na minha linha do D, um ponto distando de D 19,2 centímetros. Com 19, a gente passa dois pontinhos, né? Aí dá 19,2, vai ser o meu ponto D1. Esse ponto a gente vai esquadrá-lo para cima e ele vai encontrar a linha do A. Ele vai encontrar a linha do A em um ponto que eu vou chamar de A2. Estão vendo que a gente vai usando a sequência das letras e dos números. Então, esse pontinho aqui de cima é um ponto que eu vou chamar de A2. E nessa linha aqui do A2 até o D1, a gente vai colocar a marcação do ombro, que vai distar de A2 4,4 centímetros, e eu vou chamar esse ponto de ponto E. Meu ombro, ele vem do A1 até o E, e ele passa um pouquinho do E. Então, a gente faz uma linha ligando o A1 até o E, prolonga um pouquinho, né? A gente aumenta, a gente acresce aqui 1,5 centímetros, vai ser o meu ponto E1. Então, o meu ombro, ele vai do A até o E, aumentando aqui um pouquinho, que é 1,5 centímetros, tá? Então, meu ombro vai ser do A1 até o E1. Vou marcar uma segunda medida aqui na linha do D, que eu vou chamar de D2. Essa medida é de 3,9. Então, aqui eu vou marcar um ponto chamado D2.
Esse ponto a gente vai, com o esquadro, ligá-lo na linha do C, que é a linha da lateral. Essa linha ela é comum frente e costas na nossa base, tá? A gente vai construindo a base, ela é frente e costas. Então, a gente aqui depois na sequência, a gente vai construir as costas. E para acabar agora, falta encontrar apenas alguns pontos aqui nessa linha do A, que são pontos que vão nos auxiliar no traçado da minha cava. Do D1 para cima, eu vou achar um ponto F, marcando uma distância de 7,4, é o ponto F. Desse ponto F, com o auxílio do esquadro, a gente vai marcar aqui meio centímetro. Então, a gente vem aqui, ó, usa o esquadro, faz uma linha e depois a gente, com uma régua ou com a fita, a gente marca esses meio centímetros. Mesmo que seja uma distância pequena, gente, a gente sempre deve usar o esquadro para ficar bem certinho as nossas medidas. Bom, do D1 para cima aqui, eu vou marcar o meu último ponto. É um ponto que tem 2,9 de distância, é o ponto chamado de F2. Para a gente terminar agora, falta só agora a gente vir ligando os pontos, certo? Aqui na linha do A, essa linha aqui de meio, né? Eu vou ligar o B até o ponto C, que é o meio das costas. Essa é a marcação de meio de costas, porque a gente está fazendo 1/4 do molde. Vou ligar aqui em linha reta o ponto A1 até o E1, que é o meu ombro, certo? Então, aqui a gente tem o ombro. E agora eu vou pegar a minha curva francesa para fazer a curva do decote, tomando cuidado para que essa linha ela não passe para baixo daquela linha auxiliar ali que a gente usou o esquadro para traçar o B, ela serve até para isso. E agora a cava. A cava, a gente tem que tomar muito cuidado com a posição da minha curva francesa, de colocar a parte mais reta da curva para cima. Então, se você tiver uma outra curva, você pode usar, desde que você obedeça essa mesma condição, de colocar sempre a parte mais reta para cima e a curva para baixo. Bom, aqui eu vou precisar ligar 3 pontos de uma vez só. Então, eu tenho que achar a posição da curva para que ela ligue o F2, o F1 e o E1. E a gente liga esses 3 pontos para a gente poder começar a traçar a nossa cava. Depois a gente inverte a posição da curva francesa e liga o F2 ao D2, tomando cuidado para a gente não dar um dente aqui. Então, a gente tem que conseguir achar uma concordância aqui da curva para ela seguir de forma harmônica, tá certo? Bom, a gente praticamente terminou o nosso molde aqui sem pence. Então, eu vou fazer agora a marcação na cintura, só para deixar marcado, orientando a gente na hora de fazer a aplicação de pence. Essa aplicação aqui, essa medida, ela tem a medida de 1/4 da cintura, a cintura no tamanho 48, desculpa, no tamanho 40, é uma medida de 68 centímetros, então 1/4 dessa medida é 17, a gente vai deixar marcadinho aqui um ponto C2, com a medida de 17 centímetros de distância do C até o C2, e vou ligar aqui com a régua e um lápis apenas para a gente ter a referência dessa cintura, tá certo? Mas a gente vai precisar deixar isso aqui esperando, aguardando quando a gente for fazer a aplicação de pence, tá certo? Bom, gente, as costas é só isso.